Olá, galerinha do nono ano. Aqui é a professora Kelly. Hoje vocês só ouvirão a minha voz e verão as minhas mãozinhas. Bom, neste vídeo nós vamos falar sobre as operações com notação científica. Vocês já viram que um número, para ele estar em forma de notação científica, ele precisa obedecer este modelinho aqui. É um número multiplicado por uma potência de base 10. Este número, ele precisa ser um número que está entre 1 e 10 e ele pode ser um número 1. E n, que é a potência, ela é um número inteiro, certo? Bom, sobre as operações, vocês já sabem quais são as operações básicas que nós temos: adição, subtração, multiplicação e divisão. Mas como se trata de notação científica, a gente precisa fazer algumas observações. Bom, na adição e subtração de uma notação científica, o que é necessário para que a gente possa realizar essas duas operações? Tanto para adição quanto para multiplicação é necessário uma mesma coisa. As potências precisam ser iguais. Se as potências elas são iguais, nós vamos resolver isso aqui tranquilamente, não tem dificuldade, pessoal. Então vamos lá. Nós aqui temos duas notações científicas que estão sendo adicionadas. Bom, nós temos aqui uma potência de base 10 elevado a 5 e 10 elevado a 5. Então, aqui está ótimo. Nós já temos as potências iguais. Então, o que nós vamos fazer? Vamos apenas somar, adicionar os números. Vamos adicionar os números e a potência será repetida. Tudo bem? Então, vamos lá. 3,7 mais 3,2. Essa soma vai ser 6,9, certo? E a potência ela será repetida, vezes 10 elevado a 5, porque nós já temos as potências iguais, certo? No segundo caso, também temos uma adição. Isso serve, pessoal, para adição e subtração, tá? As potências precisam ser iguais. No segundo exemplo, nós temos aqui notação científica, potência de base 10, 10 elevado a 7, e aqui também 10 elevado a 7. Então, eu posso somar, já posso somar direto os números 5,9 mais 6,5. Isso dá 12,4 vezes 10 elevado a 7. Tudo bem, pessoal? Porém, neste número aqui, ó, nós podemos perceber que o número que está multiplicando a potência, ele não é um número menor que 10. Então, nós precisamos, para esse número estar escrito em notação científica, nós precisamos transformar isso aqui em um número menor que 10. Para isso, eu vou andar com a vírgula para a esquerda. Lembrando que quando eu ando com a vírgula para a esquerda, isso é a mesma coisa, este número ficará 1,24, certo? Andei uma casa para a esquerda, então eu multiplico por 10 elevado a 1. Tudo bem? Uma casa para a esquerda, 10 elevado a 1. E o 10 elevado a 7, que eu já estou multiplicando aqui, certo? Isso será igual a 1,24. Nós temos aqui multiplicação de potências de mesma base. Lembrando lá das operações com potência. Repete a base e soma os expoentes. 1 mais 7, 8. Bom, temos aqui esta adição em forma de notação científica, tudo bem? Então, nós vimos aqui, pessoal, que a adição e subtração, para acontecer, elas precisam ter potências iguais. Mas, professora, se as potências forem diferentes? Vamos ver aqui no terceiro exemplo. Temos 1,2 vezes 10 elevado a 2, mais 2,5 vezes 10 elevado a 10. As potências, elas são de base 10, porém os expoentes são diferentes. Logo, as potências são
diferentes. Eu posso transformar uma das potências igual a outra. Por exemplo, se eu quiser transformar essa potência aqui, eu posso transformar essa potência com potência de base 10 com expoente 10, para ficar igual a essa. Mas como que eu vou fazer isso? Observe uma coisa. Olha só, quando a gente vai escrever um número multiplicando por potência de 10, prestem atenção, não é isso. O que nós vamos fazer aqui, nós não estamos escrevendo o número em notação científica. Nós estamos apenas reescrevendo o número multiplicando por uma potência de 10. Observa uma coisa, o número 35. Se eu quiser diminuir esse número e escrever como potência de 10, observe uma coisa, se eu quiser transportar 35, a vírgula está aqui. Se eu quiser transportar a vírgula para a esquerda, nós já uma casa para a esquerda, nós já vimos que toda vez que andamos com a vírgula para a esquerda, o expoente da potência, ele é positivo de acordo com o número de casas que a gente vai andar, certo? Então, vai ficar 3,5 vezes 10 elevado a 1, porque a vírgula saiu daqui e andou uma casa para a esquerda. Tudo bem? Vamos reescrever agora o número 35, porém, com potências de base 10, porém eu quero transportar a vírgula daqui com duas casas. Então, se eu fizer isso, eu vou contar 1, 2, e esse número vai ficar 0,35 vezes 10 elevado a 2. Tudo bem? Novamente, o mesmo número 35, só que agora eu quero andar para a esquerda 3 casas. Esse número vai ficar 0,035, porque a vírgula está aqui, eu andei 1, 2, 3, 0, vírgula, eu tenho que completar com 0 ali, certo? 0,035 vezes 10 elevado a 3. Perceba uma coisa, pessoal. O 35, quando eu andei uma casa para a esquerda, ele virou 3,5, certo? Se ele virou 3,5, concordam comigo que o número diminuiu? E o que aconteceu com o expoente? Ele virou o expoente 1. Agora, quando eu andei duas casas de 35, duas casas para a esquerda, o número também diminuiu. Diminuiu duas casas para a esquerda. Mas observe uma coisa, quando eu andei uma casa para a esquerda, era 10 elevado a 1. Quando eu andei duas casas para a esquerda, ficou 0,35 vezes 10 elevado a 2. Olha só, o número ficou ainda menor. E o que aconteceu com o expoente? Ele aumentou. O expoente aumentou. Quando eu coloquei com 3 casas decimais, o número ficou menor ainda. Observa, 0,35, 0,035. Esse número é ainda menor. E o que aconteceu com o expoente daqui para cá? Ele aumentou, certo? Então, quanto menor o número, dependendo da quantidade de casas que eu vou andar, se eu diminuo o número, o expoente ele vai crescer. Analogamente, pessoal, escrevendo este número 35 em multiplicação de potência, se eu quiser andar agora, a vírgula está aqui, 35 a gente imagina que a vírgula está ali, porque 35 é um número inteiro. Se eu quiser andar para a direita, uma casinha para a direita da vírgula, eu vou andar uma casinha e completar com 0, certo? Esse número vai ficar 350. 350, quando eu ando para a direita, potência de base 10, o expoente fica negativo. Andei uma casa para a direita, expoente menos 1. O segundo número, eu vou querer andar duas casas para a direita. 1, 2. Esse número vai ficar 3.500. 3.500 vezes 10 elevado a menos 2, porque eu andei duas casas para a direita. Então, expoente negativo, certo? Se eu quiser andar 3 casas para a direita, 1, 2, 3, esse número ficará 35.000 vezes 10 elevado a menos 3, porque eu andei 3 casas para a direita, menos 3.
E observe uma coisa desses 3 números aqui que a gente reescreveu. Virou 350. De 35 para 350, o número aumentou. Nós temos aqui uma potência de base 10, o expoente negativo, menos 1. Daqui para cá, olha só, o número aumentou mais uma casa, era 350 e ficou 3.500. O número aumentou. E o expoente, o que aconteceu? Diminuiu. Menos 1, ele é maior que menos 2. Então, eu aumentei o número e o expoente diminuiu. Assim, acontece aqui também. Olha, de 3.500 foi para 35.000. O número aumentou. E o que aconteceu com o expoente? Diminuiu. Então, nós vamos usar esse raciocínio, pessoal, para resolver isso aqui. Quando eu ando com a vírgula para a esquerda, eu diminuo o número e o expoente vai aumentar. Quando eu ando com a vírgula para a direita, eu aumento o número e o expoente diminui. Neste caso aqui, a melhor forma da gente fazer essa transformação é aqui, ó. Eu quero transformar essa potência de base 10, 10 elevado a 10, eu quero que ela fique igual à potência desse número aqui, que é 10 elevado a 12. Como que eu vou fazer isso, professor? Eu vou repetir aquilo que eu não vou mexer, 1,2 vezes 10 elevado a 12, mais, bom, eu quero que esse expoente fique 12, ou seja, eu quero que o expoente aumente 2 unidades, certo? Nós vimos aqui que quando o expoente aumenta, o número diminui, ou seja, eu ando com a vírgula para a esquerda. Então, se eu for andar com a vírgula para a esquerda desse número, eu quero aumentar 2. Eu vou ter que andar com a vírgula aqui 2 casas. A vírgula está aqui, ó. Então, nós vamos andar 2 casas, 1, 2, e completar. Então, esse número vai ficar 0,025 vezes 10 elevado a 12. Agora sim, conseguimos duas notações científicas, 2 números multiplicados por potência de base 10 e as potências são iguais. Agora sim eu posso fazer tranquilamente a conta. Número com número e repetir a potência. Nós temos 1,2 mais 0,025. Esse número vai ser 1,225 vezes 10 elevado a 12. Tudo bem, pessoal? Finalizamos aqui a adição e subtração.